Show de bola, gente. Vamos começar mais uma aula. A gente vem de uma maratona, né? Essa é a terceira aula essa semana. Tivemos aí vários encontros legais, muito bom mesmo. Pessoal engajado, pessoal aprendendo bastante. E tô animado, tô gostando demais dessa nossa interação. E vamos começar a aula. Vamos lá, né? Vamos trabalhar 7 horas em ponto. Vamos que vamos. Anota tudo, prepara caderninho para você colocar tudo em prática. Eu quero que esse tempo, Doc, seja um tempo de realmente aprendizado. Eu quero que você já inicie a sua jornada odontológica, né? Quando a gente voltar, já inicie melhor. Já inicie melhor, tá ok? Show de bola. Então vamos iniciando. Alguns avisos importantes, Docs, eu quero saber como é que está o seu comprometimento comigo, com a nossa aula aqui. Quero saber se você está realmente ligado, ver se está tudo ok, tudo funcionando. Me dá um ok, certo? Me manda um ok aí no bate-papo, se está tudo certinho aí, se você está me ouvindo bem, se você está 100% comprometido com essa causa, em aprender hoje, aprender esses 7 passos para começar a reabilitar seus casos estéticos à mão livre. Dá um ok, dá um joinha. Quero ver, viu? Eu preciso, Doc, da sua atenção. Essa é uma aula que exige muita atenção. Não é um assunto fácil, não é um assunto simples. Existe um método e um passo a passo. Você não pode se perder, ok? Você não pode se perder, você não pode estar disperso, você tem que estar com sua atenção realmente voltada aqui. Então, por favor, se você estiver assistindo via WhatsApp, ou aliás, perdão, estiver vendo pelo celular, né, tal, desliga um pouquinho as notificações, se concentra aqui, se possível, pega um fone de ouvido, isso vai ajudar a te deixar focado, tá bom? A gente está aqui numa sala de aula virtual. Então, eu preciso realmente que você feche as abas, se você estiver no computador, né? Feche as abinhas ali para se concentrar somente aqui. Show de bola. E já disse, vou repetir, praticamente toda aula minha tem bônus, né? Então, para que você fique, se você ficar até o final, vai ter um mega bônus, sim. Eu tenho 2 mega surpresas para vocês, então vai ganhar bônus sem dúvida nenhuma. E dessa vez já está prontinho, a ponto de bala, tá tudo certo. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa aula, é porque você deseja transformar o sorriso do seu paciente em numa sessão única. Você quer ter essa possibilidade de, poxa, olhar, avaliar e dizer, a gente vai resolver seu caso em uma única sessão. É muito top isso, diga aí, Doc. É muito legal você chegar para o paciente, avaliar ele e dizer para ele, ó, a gente vai fazer aqui o clareamento e, em seguida, em um único dia, seu sorriso vai ser completamente transformado. É outra pegada, é outro nível. E é por isso que você está aqui. Eu aposto que você deseja isso. Você quer tornar o seu tratamento mais rápido e, com isso, também mais barato. Porque quanto menos sessões, melhor. Se você não sabe um método, se você não sabe o como fazer o passo a passo, acaba pedindo várias sessões para o paciente, vem de novo para a gente corrigir isso, vem de novo para corrigir aquilo, e acaba sendo caro, né? Fica um tratamento que você tem que repetir 1, 2, 3, 4 vezes, acaba que aquele lucro vai embora, porque a quantidade de visitas é muito grande. Então você precisa, sem dúvida nenhuma, de um tratamento mais rápido e barato. Então você quer oferecer isso para o seu paciente, é por isso que você está aqui. Ou talvez você quer aprender a planejar qualquer caso estético. Qualquer caso estético. Eu vou te ensinar, Doc, a planejar. Vou te ensinar a você olhar com a visão clínica, né? Clínica estética. Vou te treinar para isso, tá bom? Hoje aqui é uma sala de treinamento. Eu vou fazer com que você olhe coisas que você não ouvia antes. E aí você se torne apto a fazer os casos. E com isso, Doc, olha só, imagina a sensação que essa paciente teve, olha aqui o antes dela, 3 dentes com canal e um central sem ter canal, mais branco, né, do que os demais, e o resto dos dentes completamente amarelados. Né, 3 ali, um lateral, os 2 laterais e um central completamente escurecidos. É um caso que essa paciente, quando eu fiz a transformação estética dela,
mostrei no espelho, nossa, mas ela chorou demais de emoção. A gente passou acho que uns 2 minutos, ela se vendo e sem conseguir falar direito, de tanta emoção que ela sentia por ter transformado o sorriso dela em um único dia, né? É um impacto muito grande. E sem dúvida, Doc, a gente vai poder cobrar mais por um tratamento personalizado. Ninguém mais vai fazer um caso igual o seu, sabe? Não vai ser mais aquele caso padronizado, todo mundo tem o mesmo dente. Já viu o caso assim? Ou doc assim? Né? Que faz todo o caso é igual. Sempre o dente é quadrado, sempre o dente é branco, sempre o dente é assim. Não. Você vai aprender a personalizar o seu caso. E não depender mais de laboratório, né? Se diferenciar com isso de qualquer outro colega que tem colegas que, como não sabem, né, planejar, eles acabam acatando tudo às vezes que o laboratório tem, né? O laboratório manda um determinado formato e você vai e aceita, sem nenhum ponto crítico. Então isso é muito complicado. É importante que você aprenda a se diferenciar. E com isso receber elogio pra caramba do seu paciente. É isso que eu quero que você tenha, né? Tenha essa sensação, se sentir realizado ao final do dia. Tá? Que é essa a sensação que eu tenho todos os dias quando eu venho para o consultório que tem estética marcada, eu fico ansioso para no finalzinho receber aquele elogio. E quando não, às vezes eu não recebo na hora, né? E às vezes no outro dia o paciente manda direct, manda print, ele fala, oh, o pessoal gostou muito, já me acostumei, tá lindo, não muda nada não, tal, e é massa demais. Agora, esse método que eu vou te ensinar, Doc, esses 7 passos, ele serve para você que também não sabe fazer enceramento, tá certo? Então não se preocupa. Ai, Glauco, eu não sei fazer enceramento, eu tô perdido, serve para mim? Serve. Glauco, eu não tenho muita experiência clínica, cara. Eu sou recém-formado, ou até já tenho muitos anos de experiência, mas eu não sou focado na estética, né? Eu não sou de estética, eu estou migrando agora para resina composta, estou querendo fazer alguns casos, eu quero aumentar minha rentabilidade, quero abranger, quero abrir mais o leque de opções de tratamento e com isso eu quero aprender essa nova maneira de fazer estética, né? De fazer resina. Então serve para você também, tá? E sem dúvida serve para você que não tem câmera fotográfica profissional, para você que não tem lupa, para você que não tem scanner, para você que não tem nenhum recurso tecnológico. Não se preocupe. Serviu para mim, serve para você também, tá certo? Nem sempre eu tive essas coisas e como serviu para mim, esse método vai te capacitar também, sem dúvida nenhuma. Eu também já pensei assim, Doc, isso já aconteceu comigo. Em 2015, só para você entender rapidamente, eu comecei a fazer estética com laminados cerâmicos. Comecei a fazer, eu moldava, mandava fazer o enceramento e vinha. E do jeito que vinha, eu aceitava, sabe? Do jeito que vinha, não tinha nem possibilidade de fazer alguma mudança. Né? Eu nem tinha, eu não pensava que eu poderia ser capaz de mudar alguma coisa que o laboratório já tinha feito. Mas aí foi quando eu comecei só fazendo laminado cerâmico que eu percebi que laminado não é indicação para todos os casos. Então, como não era indicação, acabava que eu tinha que preparar um dente que não tinha nada a ver, só para poder colocar laminado, sabe? E eu acabava sobre, sobreindicando o tratamento de laminado cerâmico. O laminado cerâmico é uma vírgula de indicação. São muito poucos pacientes que têm indicação de fato para fazer laminado com mínimo de desgaste. A maioria teria que desgastar, a maioria teria que ser algum outro tipo de tratamento. E aí eu acabava fazendo muito laminado por causa disso. Em 2016, comecei a fazer resina, mas o enceramento estava me atrapalhando mais do que ajudando, sinceramente. Eu moldava, confesso que mandava poucas fotos para o laboratório e às vezes o laboratório não tinha esse recurso todo para poder estar fazendo os casos para mim. Bem, né? E aí ele fazia, cara, quando eu começava e colocava a concha palatina, ia desenhando, esculpindo, daqui a pouco que eu botava o paciente de frente, meu Deus do céu, o caso estava assim, ó. Isso já aconteceu com você? Não sei se já aconteceu contigo, de você tá fazendo e de repente a boca do paciente fica torta. O cara ficou grande demais, ficou muito maior do que eu estava imaginando. Então, assim, e me frustrar. E aí ter que diminuir completamente ali o que eu havia feito, todo o trabalho ser mudado completamente a partir daquele momento. Eu estava pensando que tinha que fazer enceramento, que eu era inexperiente demais e que eu já pensei, obviamente, que o melhor seria fazer laminado às vezes. Ah, não quero mais fazer resina, desistir, vamos fazer laminado. Eu me sentia incapaz de planejar adequadamente um caso, tá? Eu achava que eu não tinha todos os recursos necessários
Minha esposa, uma vez, eu fiz um caso, minha esposa estava na sala de espera, era um caso que ela conhecia a paciente, e ela fez, eu fiz um caso, né, era só um central, e eu fiz o caso ali e tal, bacana, liberei a paciente, não fiquei tão satisfeito, mas para mim foi o melhor. Quando eu liberei a paciente, que ela foi para lá de fora da recepção, minha esposa olhou assim, aí fez uns toques para mim, eu não entendi direito, dispensei a paciente, ela disse, não, amor, tá muito feio, aquele central tá torto, tá assim, tá redondo, sei lá o quê. Eu disse, cara, não, eu vou ver lá de novo, e eu não ia ver lá de novo. Tava doido para poder me livrar ali, porque tava ruim o negócio. Mas foi aí que eu comecei a treinar, Doc. Comecei a treinar, treinar, treinar. Comecei a estudar, praticar, praticar, praticar. E estudar, estudar, estudar. E aí foi quando os casos começaram a ficar melhores, né? Os casos começaram a ficar, a ter outra cara. Os casos começaram a ficar realmente mais interessantes, começaram a chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção de pacientes, obviamente, mas começou a chamar a atenção de dentistas. E eles começavam a perguntar, né? O que você fez? Que resina usou? Que método você está usando? Como é que você fez? Onde é que é o seu laboratório que você faz enceramento? Então, essas coisas, o pessoal foi perguntando e eu fui respondendo. E eu amo responder pergunta, né? Eu gosto de ajudar nesse sentido. E eu acho que é válido, porque eu já passei por esse tipo de sofrimento, né? E eu sei como é não ter onde achar o recurso, né? Poxa, eu queria um vídeo que me mostrasse isso, onde que está esse vídeo, não ter essas informações. E aí foi quando a coisa foi melhorando, foi tomando outra proporção, sem dúvida nenhuma, até que eu comecei a chamar alguns dentistas aqui para o consultório para ajudá-los, né, de certa forma, com a minha experiência. Eu recebi esse tipo de comentário aí, né, falando do meu curso presencial, e, pô, foi fantástico, cara, a galera vinha e realmente passava aqui 4 horas comigo, 5, 6 horas comigo, possivelmente alguém que está aqui já veio, ou quis vir aqui para o consultório, eu abri as portas para que tivesse uma troca de experiência legal e eles aprendiam demais. E aí falavam, né? Davam esse tipo de testemunho. E é por causa disso, Doc, é por causa dessa sensação, desse sentimento que eu quero passar agora para você, sem mais delongas, os 7 passos para começar a fazer facetas de resina à mão livre, tá certo? Como que vai funcionar? Eu vou te passar um a um o passo, tá? Você vai anotando, vai estudando. Se não der para anotar agora, não esquenta. No final tem um resumão que eu posso mandar. Tem um resumo que você vai ver direitinho, mas é assim, vamos lá, vamos começar. O que é que a gente precisa para poder fazer faceta em resina à mão livre, para planejar um caso? Primeira coisa, Doc, é uma fotografia, ou vídeo, ou análise facial. O que é que você precisa? Precisa, de algum modo, né, estudar aquele paciente. Tem um caso que eu vou mostrar para você, eu tirei as fotos para documentar, eu amo documentar os casos, mas eu poderia fazer sem fotografia, de repente só analisando na hora aquele caso. E aí eu vou te mostrar quais pontos são relevantes para mim. A primeira fotografia que a gente precisa tirar é uma fotografia de boca entreaberta, tá? Então, ó, lábios em repouso. Isso vai dizer muito pra gente. Então, essa fotografia é fundamental. Esse é o principal caso que a gente vai trabalhar durante toda essa aula, tá, Doc? A outra fotografia que a gente vai precisar é uma fotografia de amplo sorriso. Então, o paciente vai pedir para o paciente sorrir e vai fotografar. Glauco, eu não tenho câmera fotográfica profissional. Não precisa, né? Você pode tirar com seu celular. Vai dizer que não tem celular? Por favor, hein? Então, ó, você pode tirar com seu celular e aí isso se você quiser estudar o caso. Ou então, vou fazer na Vera, vou fazer ao vivo, vou fazer agora. Então, tá bom. A partir de agora, os casos que você for pegar na mão, você pode, sem dúvida nenhuma, estar planejando, vendo alguns detalhes que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, basicamente, esse tipo de foto. Essas duas, não mais que essas duas. Com essas duas fotos, eu vou te destrinchar todo o caso. Beleza? Outras fotos seriam necessárias, Glauco? Sim, lógico. A gente tem um protocolo fotográfico que a gente pode tirar foto intraoral, tudo isso vai facilitar algumas visões, tá bom? Mas pelo menos essa a gente já consegue conversar bastante. Pronto, agora a gente vai partir para o zênite gengival ou sorriso gengival. O que é que a gente vai perceber, ou o que é que a gente vai procurar aqui? A gente vai ver, Doc, isso aqui, ó. A gente vai ver
como está a altura do zênite gengival desse paciente. Então, a gente sabe que existem esses 3 padrões, basicamente, de zênite gengival. O mais regular, o padrão sinuoso, mais harmônico, é esse tipo aqui, em que a gente tem o zênite, né, o ponto mais alto do canino, bem próximo ali do central, próximo do canino, e o lateral um pouco mais baixo. Então, sempre que a gente vai buscar um caso, a gente vai ver se esse paciente ele tem se mostra a gengiva, né, demais, por exemplo, e se essa gengiva está num padrão irregular, tá? A gente pode aceitar também um padrão mais reto, é um padrão um pouco mais aceitável. O ideal é que forme um certo triângulo, que nem esse triângulo aqui que você está vendo na primeira foto, né? O triângulo com base maior entre o central e o canino, tá? E o lateral um pouquinho mais abaixo. Esse é o ideal. Não consegue? Alguma dificuldade no caso? Beleza. Então você pode deixar um pouco mais reto, lateral um pouco maior do que o que está aqui e um pouquinho mais reto, beleza? Então tem que formar essa asa delta. Observe que forma esse tipo de desenho aqui, ó. Se fosse um triângulo, né? Pro lado de lá. Ok, já vi. O paciente tem um sorriso gengival muito amplo, está em desarmonia com a face? Beleza, aí você já solicita uma gengivoplastia ou faz a gengivoplastia. Se o zênite estiver fora desse padrão, a gente solicita uma gengivoplastia também, ok? No caso do meu paciente, para minha sorte, ele não mostrava gengiva, então não mostrava nada. Ele podia sorrir o máximo que fosse que a gengiva não mostrava. Então, tranquilo. A gente a gente vai caminhando, né? Não mostra, ótimo, sem problema. Vamos lá, vamos continuar aqui. Estava lendo aqui a Stephanie, a Stephanie estava presente no dia que eu fiz esse caso. E ela está aqui também, vendo, ela comentou aqui no bate-papo, por isso que eu observei isso. Show de bola, Stephanie. Foi um caso fantástico, muito bom. Vamos que vamos. A gente observou, o paciente não mostra um sorriso? Ótimo, tranquilo. Qual o terceiro ponto? Vai anotando, vai lembrando, hein? Então, já falamos de fotografia, observamos gênese gengival, e agora a gente vai tocar num ponto muito importante: exposição de dentes com lábio em repouso. Exposição de dentes em lábio em repouso. Já tira seu primeiro print aí, que essa é uma informação importantíssima. Qual a importância da gente ter exposição dos dentes, né, principalmente dos incisivos centrais, com lábio em repouso? Isso deixa o paciente mais jovem. Observe, esse daqui é o mesmo caso, é a mesma boca, só que antes de uma reabilitação estética. Então, antes ela estava com uma aparência altamente envelhecida. Por quê? Quando a gente vai envelhecendo, a tendência é o lábio, né, descer, ceder um pouquinho mais, o lábio superior, e aí o que vai acontecer? Mostrar mais, esconder os dentes superiores e mostrar mais os dentes inferiores. Então, acaba deixando o sorriso mais envelhecido. A gente precisa reverter essa situação, tá? Para isso, a gente vai fazer o aumento desses dentes. Mas quanto de aumento eu vou dar? Lá vai a primeira sacada. Quanto de aumento eu vou dar para que fique bonito, fique estético? A gente vai aumentar até passar aqui o lábio, até ter uma exposição de lábio. Quanto, Glauco? Olha aí. Aqui é um trabalho científico que foi feito em 1900 e parará, não lembro agora, mas tem muito tempo já e serve até hoje como padrão. Lembrando que não dá para a gente deixar isso estipulado como regra, né? Mas é um norte para a gente seguir ali para ver se encaixa com o perfil do nosso paciente. Toda regra que eu vou passar para vocês, nesse caso, precisa ser testada, ver se fica legal, ver se fica harmônico, tá bom? Mas a gente precisa de um norte, e para isso a gente tem essa regrinha aqui. A média de vários pacientes que foram estudados é de que as mulheres, ela tem uma exposição, mulheres jovens, né, tem uma exposição de lábio ali de 3,40 e os homens uma exposição de lábio uma exposição de dente de 1,91, quase 2 milímetros. Isso é variável, um pouquinho mais, meio para cima, meio para baixo, mas já dá uma exposição bem legal em pacientes jovens. As mulheres principalmente amam, porque fica mais sensual, né? Então ela consegue fazer aquele sorriso, aquele lábio mais sensual. Isso é interessante.
Idosos têm uma exposição menor, então você tem que tomar cuidado com isso também. Não vai crescendo, senão a gente vai deixar dentes acavalados para todo mundo, não é bem assim. Idosos têm um pouquinho menos de exposição dental, mas tem que ter algum grau de exposição, não pode ficar sem nada. Com isso, a gente já determina a altura ideal do nosso central, que é um dente-chave para toda a nossa mordida. Desculpa, para todo o nosso sorriso daqui por diante. Então, determinação de altura do central, amo utilizar esse método. Tem outras maneiras? Tem, mas esse daqui eu acho que é o mais didático e é o que vocês mais vão sentir, né, diferença, vão gostar mais de trabalhar, porque é muito prático. Então, você vai acrescentando resina, 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 testa até pedir para ele ficar assim, e aí sim, pronto, beleza. Exposição do lábio e repouso, quantos milímetros foram? Em média, isso daqui. Olha o caso do nosso paciente, a altura do central estava legal, né? Ele já tem exposição suficiente. Então vamos comigo, gente, pensa comigo. Escreve aqui rapidão. Você acha que esse caso eu preciso aumentar os dentes? Preciso aumentar a central? Sim ou não? Tempo na tela. Escreveu? Escreve, escreve. Beleza? Beleza, gente. Observe só, a gente tem uma diferença grande entre grande não, né, intermediária ali entre um central e outro, a gente tem uma certa diferença, mas poxa, ele já está expondo muito mais, né, do que o normal, por exemplo. Tem um detalhe aqui que a gente precisa observar também. Não, vou falar desse detalhe mais à frente. Então, olha aqui, quando a gente já tem uma certa exposição, né, bem grande, não tem para que estar aumentando. Por isso que resina é muito legal. Você pode reabilitar esse caso todinho sem aumentar dente. Você pode fazer esse caso todinho sem aumentar dente. No laminado, se eu for fazer esse caso, não tem dúvida. Se eu não posso aumentar aqui, o que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou desgastar esse central, desgastar isso aqui, desgastar a lateral, para poder estar fazendo, né? Porque o laminado, ele precisa, ó, ele precisa disso aqui, ele precisa cobrir a incisal. Para cobrir a incisal, ele vai aumentar, certo? Ele vai aumentar. Show de bola. Então, bacana. A altura de central aqui já está boa, por isso a resina foi muito bem indicada para esse caso. Um dos motivos, né? Já já eu chego em outros. Vamos para outro aspecto. Já analisou a altura do central, a gente já tem. Cravou quanto foi? Beleza, a gente já tem uma referência ali. Vamos analisar a curvatura de sorriso desse paciente. O que é isso, Glauco? Observe essa foto. Esse é um caso, eu não fiz resina nessa paciente, uma paciente minha, que ela veio para queria fazer estética, mas pelo amor de Deus, né? A gente fez basicamente clareamento nela. Mas sorriso impecável, lindo, maravilhoso. E eu fiz questão de utilizar, eu utilizo em outras aulas, esse padrão de sorriso para que a gente possa nortear qualquer outro. Então, observe. A gente tem aqui uma curvatura de lábio bem acentuada, né? Típico do público feminino, né? Essa hipérbole aqui, ó, bem acentuada. Então, isso é muito legal. Observe que o desenho das alturas dos nossos dentes, as alturas, as pontas incisais aqui, elas coincidem com o lábio do paciente, com a curvatura de lábio do paciente. Vamos ver. Olha aqui. Percebe? Então, coincidiu com a altura de central, que vai bater lá com a altura de canino. Então, isso não é coincidência, isso é estudo. Existem muitos estudos que isso mostra, né, que isso deixa o sorriso mais harmônico, tá? Então, a gente tem que buscar esse tipo de padrão. No nosso paciente, essa curvatura, observe que ela é menos acentuada, menos hiperbólica, né? Em comparação àquela outra paciente, mas tem uma hipérbole. Ela é menos acentuada, mas tem. Tem pacientes que têm o perfil mais reto, outros não. Mas o fato é que você precisa observar se está coerente. Olha o que a gente achou. Padrão de lábio, e curvatura do lábio coincidindo com o padrão do central, de canino. Então, as alturas estão boas novamente. A gente percebe que tem um lateral maior do que o outro, mas está respeitando ali a altura de central, o desenho do próprio lábio do paciente. Tem vezes, gente, deixa eu ver se tem.
aqui. O que eu mostrei para vocês, ó. Às vezes a gente tem uma hipérbole, né, mais acentuada, como é o caso da primeira paciente, menos acentuada, como é o caso da segunda, ou às vezes a gente tem um padrão quase reto. Mas o fato é que esse sorriso não pode de jeito nenhum estar invertido. Quando que a gente tem um sorriso invertido? Eu não sei se eu coloquei essa foto aqui. Quando que a gente tem um sorriso invertido? Justamente quando a gente tem canino mais baixo do que central e lateral. E quando que a gente tem essa situação? Quando os centrais e laterais estão desgastados, principalmente com bruxismo. O paciente desgasta ali a torta direita, central e lateral, e a gente vai ter canino completamente desgastado. Desculpa, central e lateral completamente desgastado, né? E canino menos desgastado um pouco, e aí você tem uma hipérbole invertida. Isso dá um aspecto de sorriso invertido. A gente precisa reverter essa situação e trazer ali à tona o lábio do paciente para definir qual padrão que a gente vai ter estético para esse paciente. Beleza? Estamos claros até aí? Todo mundo seguindo, me acompanhando? Tá fácil a aula? Tá tranquilo? Gente, esse passo a passo eu estou fazendo com fotografias de forma bem didática, mas você pode analisar. Eu não, obviamente, né, se você puder fotografar e pensar antes, é sempre muito melhor. Mas se você já está com um caso ali, tem que fazer, botar a mão na massa e trabalhar. Beleza? Estou sendo prático. Estou enrolando não, né? Vocês estão vendo. Agora, a gente, quem tá comigo, fala aí, ok, tô com você, tamo junto. Bota aí, tamo junto. TMJ, bota aí, tamo junto. Vamos para um ponto, o quinto ponto já, muito importante, certo? Isso aqui, a gente vai definir a forma do dente que a gente vai fazer, vai definir a linha média, vai definir a altura do central e a altura do lateral, que são fundamentais, beleza? Vamos lá, vamos partir. Ao final, quem tá aí, por favor, lembra, a gente vai dar um bônus, beleza? Ao final, darei um bônus aí para vocês. Vamos observar a linha média. Linha média é um ponto crítico. Show! É um ponto crítico que você precisa observar aí no caso do seu paciente, beleza? Então, ó. Esse caso aqui, que a gente viu anteriormente, numa visão mais próxima, né, a gente vai perceber que a linha média desse paciente, ela está oblíqua. Né? Ela está oblíqua. Então, esse central está ocupando o espaço do outro central. A gente vai precisar corrigir essa situação. Como que a gente corrige essa situação, Glauco? Não tem jeito, gente. Por isso que esse caso aqui, valeu galera que respondeu, tamo junto, ó. I love you, tamo junto, hein? Coração aqui, ó. Coração para vocês. Olha só, a linha média estava, né, desviada, estava assim para o lado. Então, esse dente estava invadindo o outro ali. A gente pode ver numa visão mais clara. E qual é a saída? Por isso que eu não encerei esse caso. Por isso que eu não mandei encerar. Observa aqui. Se eu moldasse o paciente, mandasse encerar de vez, encerar, gente, é um processo que você adiciona cera sobre o modelo, sobre o dente que você tem, para preencher espaços vazios. Então, você vai preenchendo para dar um formato legal. No entanto, nesse caso, a linha média estava desviada, ele não conseguiria corrigir a linha média sem desgaste do modelo. Então, ele teria que fazer um enceramento, seguir o padrão de enceramento, porém, continuando o desvio de linha média que ele já tinha. Então, não é só um desvio, né, de linha média horizontal. Aqui a linha estava oblíqua mesmo. Então, ele iria ter que fazer essa mesma situação. Tá? Então, ele iria ter que fazer, continuar, replicar essa situação de esse dente continuar invadindo. Eu não ia conseguir corrigir isso. Por isso, eu não mandei encerar antes. E aí, qual foi a solução? A solução foi a gente desgastar aquela resina completamente. E ao desgastar, aí a gente se depara com outra situação crítica, né? Adiantei para a galera do Telegram lá. A gente tem no lado direito central, um lateral, um canino. E do lado esquerdo a gente tem outro lateral. Tem um lateral. Temos outro lateral e temos um canino. Então esse paciente ele teve a agenesia central.
Aliás, ele não teve agenesia, não. Perdeu o central ou foi agenesia, agora eu não me recordo. Mas o fato é que, muitos anos ele não teve um central, teve um dente a mais, que foi o lateral, lateral mesmo, tá, gente? Isso aqui é um lateral. Dente a mais que foi o lateral, e que acabou naturalmente ocupando esse espaço aí do central, tá? E aí tentaram a reanatomização, mas vocês perceberam que não ficou tão legal, ok? Então a gente tem um outro problema. Como que a gente vai agora trabalhar esse caso? Veja, agora a gente tem uma situação que assim eu posso encerar o meu caso. Assim eu posso colocar um modelo sobre o meu paciente, moldar o meu paciente, mandar encerar para o laboratório. Agora eu posso, porque agora eu tenho espaço para trabalhar. Aí eu posso corrigir a linha média do meu paciente, entende? Que estava inclinada, agora eu consigo deixar ela vertical, perdão, consigo deixar ela verticalizada, que é o nosso padrão. Então, agora sim a gente consegue. Como que a gente sai dessa situação de sistema gigante, né? De um lado, do outro. Tirei tudo que era resina aí. Olha aí, a gente vem, novamente volta para a fotografia, analisa o filtro do paciente, vejo onde está posicionado o filtro do paciente e eu desenho uma linha média. Uma linha média virtual, né? Agora eu consigo saber aonde que vai passar a linha média. E a gente, a partir de agora, eu sei que daqui para cá é um central, daqui para cá vai ser outro central. Beleza, a gente já corrigiu isso. Agora, aí vem uma outra situação. Já sabemos aqui a linha média onde está, primeiro ponto. Outra situação. E aqui vai uma dica ouro para vocês. Ouro, proporção áurea. Vou trazer a proporção áurea para a gente saber assim como faz assim de uma maneira muito fácil, muito simples, sem aquela complicação de muito cálculo de ficar louco, 80% da altura de vezes não sei quanto. Calma, vamos deixar um negócio simples, didático para você. Afinal, eu tenho uma missão: simplificar, fazer com que você comece a fazer seus casos à mão livre, né? Comece a ter essa experiência de trabalhar e eu preciso simplificar para você. Então, vamos simplificar as coisas. Observa só, gente. Eu já tenho a altura ideal de uma paciente, não tenho? Já. Como que a gente conseguia essa altura ideal? Através da exposição decisiva e repouso, né? Aí eu medi ali. Aquela era a minha altura ideal decisivo central. Já fiz a minha medição anteriormente. Beleza. Então, para eu achar a largura do meu caso, eu vou pegar a altura que eu já tenho e multiplicar por 0,8. Por que 0,8? Aí eu teria que ensinar para vocês proporção áurea. Não é o caso aqui, não posso entrar, não tenho tempo hábil para entrar em todos esses detalhes, tá? O porquê, do porquê, do porquê. Eu quero ser bem objetivo e bem prático com você. Acho que você concorda com isso. Então, multiplica por 0,8, tá? Pronto, aí você multiplicou a altura por 0,8, você vai ter a largura ideal. Pega um compasso, da linha média para cá, você vai ter a sua largura ideal. Da linha média para lá, vai ter a largura média ideal. Ficou fácil assim, gente? Nesse caso aqui, eu descobri que 10 milímetros era o ideal para um lado, 10 milímetros para o outro. A altura eu já tinha, então tá tudo bem, tudo tranquilo. Beleza? Show de bola? Vê como ficou um caso que estava complicado de início. Fala a verdade, Doc. Você vem, olha para cá, diz o que é que eu faço, para onde eu vou, Jesus Cristo. E aí, de repente, eu começo, aos pouquinhos, a gente ir, né, destrinchando esse caso, identificando como que eu posso simplificar para vocês. Vamos para frente. Já tem a largura do dente importantíssimo, já tem a altura de um dente importantíssimo, mas falta outra coisa. Glauco, e o lateral? Como que eu sei a altura do lateral? Tá legal? No nosso caso, Doc, você já viu que estava legal. Só tinha um pouquinho maior do que o outro, né? Mas já estava legal, já estava bacana. Mas se não tivesse, qual seria a altura ideal do lateral? A gente vai saber em instantes. Antes disso, já que a gente está falando do central, eu preciso falar de formato para você. Formato dental. Existe um... Doc, eu quero pedir um favor para você agora. Será que eu posso pedir um favorzinho? Eu esqueci, cara, eu não posso esquecer disso. Dá um print aí na tela que você tá agora. Dá um print, tá? Dá um print.
Mostra, posta lá esse caso, mostra que você está estudando, valoriza, né? Valoriza seu tempo, né? Mostrando para seus pacientes, futuros pacientes, que você não está aí boiando, que você não está se fazendo nada, você está estudando, você está se dedicando. Isso gera muito para você, tá? Inconscientemente as pessoas vão dizer, poxa, olha só, eu tô aqui no, sei lá o quê, e ele está estudando aí, meu dentista. Esse é meu dentista, que me dá orgulho, sabe? Então, mostra que você está se dedicando, mostra que você está se aprimorando, mostra que você está estudando. Por favor, me marca, Doc. Tá bom? Tamo junto? Me marca. Valeu, querido. E tem que ser nessa foto. Tem que ser nessa foto, tá bom? Falou. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. Me marca. Voltando aqui para o formato. Glauco, já sei a altura, já sei a largura, mas qual formato de central que eu vou fazer? Olha só, existem 3 padrões de formato aí que a gente pode desenhar. Existe um estudo científico, eu posso entrar em detalhes com você mais tarde ou outro dia, mostrando que 74% dos pacientes vai coincidir o formato de rosto dele com o formato de dente que ele vai apresentar, o que ele apresenta. É só a gente fazer o formato do rosto, virar o formato de rosto de cabeça para baixo, que você vai ter o formato dental. Já dei aula e é incrível, isso funciona. 74% dos pacientes vai coincidir. É muito bacana. É um norte grande, né? Então, nesse caso aqui, não necessariamente a gente vai seguir esse padrão. Pode até seguir. E deu certo, tá? Deu certo. Eu não vou mostrar aqui a foto do paciente, mas ele tem um formato de rosto mais quadrado, tá? Mas, por outro lado, a gente também seria obrigado a trabalhar esse formato mais quadrado. Por quê, Doc? A gente tem que fechar muito diastema. Muito diastema. E desses 3 padrões que você está vendo aqui, a gente tem o oval, o quadrado e o triangular. O quadrado é o que tem maior possibilidade de conseguir fechar diastema. Observe que na cervical, o eixo de... esqueci o nome disso agora. A maneira que o dente sai ali do dente, né? A maneira que ele sai, eu esqueci o nome específico. Perfil de emergência. O perfil de emergência do dente, ou seja, a maneira que ele sai ali da gengiva, é de forma mais aberta, mais ampla do que essa, mais ampla do que essa. Então a gente tem aí um perfil mais quadrado. A gente consegue abraçar e fechar a diastema de uma melhor maneira. Se eu fosse fazer um dente triangular, como a gente tem muito espaço, o que ia acontecer? Ia ficar um black space ultra gigante. Ia ficar um black space ultra grande, tá bom? Então não era interessante. Beleza, já sei o formato que eu vou aplicar, quadrado. Show de bola. Agora, vamos para um outro caso. A gente vai analisar se a altura do central está compatível com a função do paciente. E a gente tem que fazer esse teste. Vou te ensinar de uma forma bem básica, mas aquilo que é prático, como você testar a protrusão do paciente, testar se a altura é ideal para aquele paciente. Para isso, a gente vai ter que fazer um movimento de protrusão. No movimento de protrusão, valeu, Ana, muito obrigado pelo carinho, tamo junto. No movimento de protrusão, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso isso aqui, ó. Vamos lá. Olha o que é que precisa acontecer. Incisivo central inferior em contato com o incisivo central superior, ele vem, arrasta, e ao arrastar, todos os demais dentes se desocluem. Observe aqui, ó, todos os demais dentes se desocluem. Não toca nenhum outro dente. Então a gente pega central, ó, faz um movimento e todos os demais dentes se desocluem sem arrasto, ponta com ponta. Se por acaso você fizer esse movimento, testando no paciente, né? Você colocou resina ali, já sabe o tamanho e largura. Testou no paciente e não tá legal, por exemplo, doutor, eu percebo que ele ainda tá arrastando. Eu coloco o carbono, como é que você faz isso? Né? Você checa colocando uma fita de carbono, aí a gente pode fazer a protrusão e ao fazer não pode ter arrasto dos dentes. E aí, ó, se ele não arrastou logo, ficou arrastando ou fazendo esse movimento com o dente posterior, você vai ter que aumentar mais o central, beleza?
Ai, doutor, vou ter que aumentar mais. É, ossos do ofício, tá bom? Mas aí você tem uma prova funcional de que aquela altura está ok, beleza? Para esse caso, a altura estava show de bola. Glauco central resolvido, matamos essa charada. Vamos para a lateral? Vamos! Agora a gente vai determinar a altura do incisivo lateral superior. Existe um padrão, gente, e esses padrões servem para nortear os técnicos de prótese, servem para nortear os dentistas que fazem a mão livre, né, como eu, e a partir de hoje vocês também vão estar capacitados, a gente ter uma média. Então, várias pessoas estudam isso para definir, poxa, quanto é mais ou menos uma altura estética? Qual a diferença que a gente vai ter de um lateral? Entre o lateral e o central tem diferença? Em vários estudos mostram que essa diferença existe e para você ter um padrão, né, ter um inicial, ter um norte para ver se o paciente vai gostar, você pode sim colocar esse norte aqui. Olha só, 1,5 de diferença entre central e lateral para mulheres. Nesse caso aqui, tá um pouquinho maior, tá? É natural esse caso dessa paciente, um pouquinho maior. Perceba que a curvatura, aquela hipérbole, a curva de sorriso dela é maior e o lábio está me pedindo uma curvatura maior. Se o lábio pede uma curvatura maior, essa distância vai ser um pouquinho além do 1,5. Beleza? Olha só que eu estou te ensinando a pensar. Se o paciente tem um perfil de lábio mais reto, de sorriso mais reto, essa altura pode ser um pouquinho menor. Mas na mulher, em geral, em média, 1,5 milímetro. Beleza? De diferença entre o central e o lateral. Então, você já tem a altura do central, já tem a altura do lateral. E dos homens, como que é isso, Glauco? Dos homens é menor. Essa altura gira em torno de 1 milímetro. Beleza? Então, em torno de 1 milímetro, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas desde que esteja dentro daquele limite de curvatura que eu te ensinei há pouco. Tranquilo? Show de bola. Nós já, Doc, e isso é fantástico, cara, porque com essas informações, Doc, você vai poder fazer seu próprio enceramento, não só diretamente em boca, mas também às vezes você está com o modelo na mão, pô, você já tem as fotos do paciente, faz no modelo, cara, tá? E eu vou te ensinar como depois replicar isso para a boca do paciente já já, beleza? Show de bola, vamos que vamos. Já temos essas duas alturas. Tá fácil? Tá bacana? Vamos voltar aqui no nosso planejamento. Nós já vimos as fotos que a gente precisa, zênite gengival, já vimos a correlação com a altura gengival, né? O sorriso gengival do paciente, se é que ele tem ou não, se precisa de gengiva ou não. Exposição de dentes com lábio e repouso, já vimos a altura do central, que é assim que a gente descobre. Curvatura de sorriso, analisamos isso e vimos qual a relação disso com os demais dentes. Linha média, forma do dente, altura do central e do lateral também já vimos. Então foi o quinto passo. A partir de agora, a gente vai descobrir a altura do canino. Nós vamos entender um pouquinho de guia canina, certo? Você vai ver como é simples entender guia canina, né? Eu te ensinando dessa forma. Eu preciso ser prático com você, né? Eu te prometi 7 passos para você começar a fazer seus casos à mão livre. Então, tô cumprindo. Tô cumprindo? Show. Simbora. Doc, pra gente, existem duas maneiras de você determinar a altura de canino. Uma delas é, no sorriso frontal, o canino ele vai estar levemente menor do que o central. Glauco, esse levemente menor é quanto? Está muito abstrato. Aí você vai ter que fazer aquela hipérbole. Lembra daquela hipérbole? Pronto. A hipérbole é dependente da hipérbole formada pelo lábio do paciente. Então, é o lábio do paciente que vai te dizer, né, a altura do canino. Ok? Essa é uma maneira de determinar. Só que nem sempre essa maneira é tão fiel ou tão funcional. Para isso, a gente tem uma vantagem frente aos laboratórios, por exemplo. A gente tem a boca do nosso paciente a nosso favor. A gente pode testar funcionalmente essa altura e ver se está legal ou se não está legal. Se vai ocorrer os movimentos de desoclusão como tem que acontecer ou se não vai ocorrer. Então, olha só, a gente precisa de canino. Eu quero que você observe isso, basicamente isso, Doc, aqui, ó. Quando a gente faz um movimento de lateralidade, pede para o paciente fazer um movimento de lateralidade, ele deve começar o movimento e finalizar o movimento apenas em canino. Apenas em canino. E com isso, desocluir todos os demais dentes. Os dentes posteriores, premolar,
não devem se arrastar, não devem se tocar. Ó, tudo desoclui. Essa é a maneira mais confortável para a nossa TM, para a nossa mandíbula, ter conforto. Então, é muito importante que você respeite esse tipo de situação. Não pode. É comum, às vezes, testa em você mesmo, tá? Testa em você mesmo. Se ao morder MH, mordeu, máxima intercuspidação, né? Mordeu. Se você, ao fazer o movimento, arrasta os dentes, canina, mas arrastando, você arrasta também premolar, é bem possível que você vai ter lesão cervical, lesão cervical não cariosa, nos pré-molares, por exemplo, ou no molar, se arrastar molar. Então, isso é fator causal diretamente relacionado com lesão cervical não cariosas. É só isso que causa lesão cervical não cariosa? Não. Existem outras coisas, mas isso está diretamente relacionado, tá bom? Então, muito cuidado, observa isso. Fez a ponto de desocluir, seu canino está um tamanho bom. Show de bola? Beleza, determinamos a altura do nosso canino. Então, Doc, foi nesse momento que eu cheguei, com todas essas informações, eu cheguei a esse padrão estético aqui. Calma que eu não acabei o caso não, tá? O que é que eu fiz? Eu acrescentei resina em todos os meus dentes, né, naqueles dentes envolvidos, até ficar com um padrão estético aceitável, de acordo com as regrinhas que eu te disse anteriormente. Aí eu tenho a altura de central, tenho a largura de central, tenho a altura de canino legal, precisei mexer em canino, não precisei. Com isso, eu consigo agora determinar uma altura legal, um caso bacana, vai ficar assim, testa um paciente, deixa ele de boca entreaberta, vejo se está legal, e aí eu vou, o paciente aprovou, então tá bom, vamos fazer uma guia. Aí é nesse momento, Doc, que eu faço uma guia palatina, né, para o paciente, beleza? Para que isso venha nortear a gente. Então a gente sai desse padrão inicial, vai para um final, aliás, alguma previsibilidade, né, daquilo que vai ficar. Mas já está um pouquinho melhor do que antes, né, Doc? Pronto. Confeccionei a guia palatina, esqueci o nome disso, confecção de muralha, né? Confeccionei a muralha de silicone. Agora sim, confeccionei a muralha, agora eu posso replicar isso para o meu paciente. Agora eu vou colocar aço, adesivo e tudo mais. Até então, fiz sem colocar aço, sem colocar adesivo, nada disso. Tá bom? Show de bola. Próximo passo, Doc. Próximo passo vai ser a gente tirar absolutamente tudo, tá bom? Tirar absolutamente tudo e refazer. E começar a fazer, começar a trabalhar, tá certo? Tirei, agora eu tenho a guia, olha só. Agora eu tenho a guia, acabei de construir a minha guia. Já tenho uma muralha. Agora eu consigo saber onde vai ser a minha linha média, a altura de central. Percebi que eu vou ter que mexer um pouquinho no canino aqui, ó, só para melhorar isso aqui um pouquinho de nada, para melhorar funcionalmente o paciente. Tá tudo determinado. Percebi que lembra que tinha um que estava maior do que o outro com relação à lateral? Corrigir. Pronto, Doc. Agora sim, estamos completos. Ó, como prometi para você, 1, 2, 5, 6, 7 passos. Agora é o passo que eu chamo de botar a mão na massa. Agora é trabalhar. Agora sim você tem todas as possibilidades do mundo de trabalhar, Doc, de fazer o seu caso. Agora é o beabá de estratificação de dente, agora é o beabá. Agora, perceba, fizemos tudo possível, sem necessidade de laboratório, sem ser difícil e altamente replicável. Não foi? Ou não foi? Foi replicável ou não é replicável? Né? Eu queria que você colocasse aqui, Doc, é possível de você fazer isso? Essa análise, tá bom? Essa análise, lembre-se, é uma análise que você vai fazer para poder colocar a mão na massa, beleza? Essa análise foi possível? A partir de agora, é possível? É isso que eu quero do fundo do coração, saber se eu fui claro com você. Escreve aqui, tá bom? É possível, Doc, tamo junto, Doc, gostei, é isso aí. Não acabei não, tá? Olha só, agora, Doc, agora sim, ó. Agora a gente vai para a parte de estratificação em resina, que eu comentei com vocês na aula de seleção de cor anteriormente, na aula de classe 4, já pincelei bastante como que a gente trabalha, como que a gente faz. O que é que eu vou fazer num caso em série como esse? Aqui é outro caso, tá? Mas como que eu fiz, né? Casos extensos, como era aquele. Primeiro, vou fazer a concha palatina,
depois eu vou fazer aresta mesial e distal, vou fazer a minha resina de dentina, né, a definição dos mamelos, vou colocar translucidez incisal, vou colocar efeito aqui nessa região. Esmalte, né, vou usar o esmalte cromático, né, o esmalte final. E aí eu venho com a parte de acabamento e polimento, que eu ensinei nas aulas anteriores, né? Ensinei nas aulas anteriores. Então, show de bola. Show de bola. Não acabou a aula, tá, Doc? Não acabou a aula. Lembre-se que, ao final, temos surpresinhas. Ao final, temos surpresinhas. Então, esse aqui é o nosso resultado final. Eu não diria nem final. Na verdade, o pós-imediato do nosso paciente. Ele saiu assim do consultório. Tá? Ele saiu assim. Olha, imagina o grau de satisfação que esse paciente não sentiu. Ele é, eu não posso dizer, né, a profissão tal dele, assim, ele é professor de academia, ele tem uma academia, na verdade, ele tem uma academia e ele não fazia vídeos, cara, ele não fazia vídeos, sabe, para poder divulgar a academia dele, ele mandava outras pessoas, os instrutores e tudo mais. E desde então, meu amigo, ele é o cara do Instagram dele, sabe? A autoestima dele mudou assim absurdamente. Ele sofria bullying pra caramba. E agora ele tem um sorriso lindo, né? O irmão dele sempre mangava dele e agora, putz, não tem como, cara. Sabe, todas as limitações a gente tirou. Todas as limitações que ele tinha desse caso, já disse para você, agora tá claro, tá simples de você replicar isso. Esse conhecimento ficou acessível para você, né? E esse foi um pós-imediato, ainda teve um outro pós. Você tá vendo, gente? Eu não coloquei dentro da aula para não me estender muito, mas aqui, ó, essa área de papila, que eu tinha que deixar essa área de papila, tá? Essa área de papila aqui, eu fiquei, putz, só faltava isso, cara, não tem papila, meu Deus, mas ele não tem papila mesmo, né? Ele perdeu por causa da inflamação crônica que existia, por causa daquela resina toda que estava acometendo ali aquela situação, né? Tempero aí vai saber isso. Aquela resina estava impactando ali a saúde gengival, estava invadindo espaço biológico, e eu tinha que deixar um espaço para a papila. E para minha sorte, Deus, né? Para minha sorte, cara, 5 dias depois isso aqui estava preenchido por papila. Eu sei, eu mostrei esse caso para a Pere. Eu já estava planejando cirurgia para deixar esse caso ainda melhor, sabe? Mas, putz, não precisou. Foi preenchido por papila. Ficou lindo esse caso, lindo. Hoje nem mostra. Ele já não mostrava direito, né? Não tinha muita exposição, mas hoje nem mostra, cara. Tá muito legal mesmo. Olha aí ele com exposição, né, dos centrais. Esse aqui, depois desse nível, obviamente, está bem mais relaxado. É comum você pedir para o paciente fazer boca relaxada, no início ele está tenso, está nervoso, está ansioso, e ele não conseguir fazer direito, ele fica... sabe? Não sabe fazer aquela boca normalmente, né? Agora ele tá bem mais relaxado e você percebe que tem exposição. Aquele tamanho de dente tava bom, tá aprovado. Funcionalmente ele tá ok, tá tudo 100% agora. Olha aí algumas fotos do nosso caso, né? Um antes e depois aí bem bacana. Super replicável, Doc, super replicável, tá? Super replicável. Você também pode, obviamente, exige um olhar clínico que agora você tem e né, técnica, né, para que esses passos sejam cumpridos, né, com excelência. Show de bola. Em resumo, a gente tem aqui, né, tudo isso. Printa essa tela, vai lá, vou dar alguns segundos para você. Printa aí essa tela, porque é isso que você vai observar, tá? Isso que você precisa aprender e entender. Show, printou? Bacana, bacana. Curtiu a aula, Doc? Curtiu a aula? Show. Estamos aí com 1h11, não, acho que tem menos, né? 54 minutos de aula, 54 minutos de aula. Show de bola. Curtiu? O que a gente vai fazer agora? Me diga aí se curtiu, se amor. Me fala, me dá um feedback. Não acabou, fica até o final. Tem 2 surpresas para vocês muito boas. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá? Vamos tirar algumas dúvidas? Eu vou dar algum tempo para você. Eu não vi nenhuma aula. Vocês estavam tão ligados na aula, eu acho que não rolou dúvida, né? Vocês não escreveram dúvidas aqui. Estou à sua disposição. Manda aí algumas dúvidas, tá?
Escreve aí, se vocês têm. Se vocês têm. Se vocês têm dúvida, me manda. Show! Se vocês não têm dúvida, se ficou tudo claro, eu fico feliz, porque o professor é quem fica feliz, né? O professor fica feliz demais quando o paciente, o dentista não tem dúvida. Aliás, o aluno não tem dúvida, né? Porque mostra que foi claro, que vocês estavam entendendo tudo, show de bola. Bacana. Já quero bônus, Doc. Quer o bônus, quer o bônus, quer o bônus? Só quem tá na live vai receber o bônus, tá? Só quem tá na live vai receber o bônus. Show, Doc. Show, bacana. Doc, vamos responder algumas dúvidas. Surgiram algumas aqui. Fica ligado, já já vem o finalzinho. Como faz o enceramento? Cera ou resina? Eu fiz em resina, resina direta, tá certo? Ali foi resina pura. O professor remover toda a resina do lateral? Sim, toda, mostrei tudo aí. Minha dúvida é quando o paciente está em topo. Ok, paciente em topo, não tem jeito. Ou ele usa ortodontia, faz ortodontia, ou você vai ter que criar espaço para poder estar resolvendo solucionando o caso dele. Para fazer isso, você vai ter que aumentar a posterior, ok? Vai ter que aumentar a posterior. Então, aumenta a posterior, faz aumento de DVO. Fazendo aumento de DVO, aí sim você consegue corrigir o topo dele, tá ok?